Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Está escrito assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Eu vou ler novamente. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos e peça a Deus para falar conosco hoje. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, a tua santa palavra foi lida e vai ser pregada. Vem agora abrir o entendimento de cada pessoa, ilumina a mente e traga, meu Deus, a cada um que aqui está, a tua revelação, a tua palavra rema. Que esta pessoa seja hoje edificada e que esta palavra penetre no mais íntimo do coração, da alma e produza o resultado, meu Deus. Transforme a vida desta pessoa de uma forma extraordinária, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir a esta palavra. Isso, aplauda. Enquanto você aplaude, glorifica a Deus. Vamos aplaudir e glorificar, vamos aplaudir e exaltar o nome do Senhor. Diga amém. Pode tomar o teu assento e vamos agora meditar na palavra de Deus, amém? O vento, na palavra, ele é um símbolo do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele é simbolizado na Escritura por várias coisas. Em algumas passagens, o Espírito Santo, ele é simbolizado como o fogo. Ele é simbolizado pelo fogo. Em outras passagens, o Espírito Santo, ele é simbolizado como um rio de águas vivas. Ele é representado por um rio de águas vivas. Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas, neste texto da palavra, o Senhor Jesus, ele nos mostra que um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. É o que, minha gente? O vento. Jesus disse: o vento sopra aonde quer, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, ele tem que ser guiado, direcionado, não pela sua própria vontade. Ele tem que ser como o vento. Ele tem que ser guiado pelo vento do Espírito. Olha para mim, presta atenção. Existem vários ventos que têm conduzido a vida das pessoas. Um dos ventos que tem conduzido a vida de muitas pessoas é o vento das adversidades. O vento das adversidades tem feito muitas pessoas, naufragarem nas águas do mar da vida. Veja o que está escrito no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus nos conta
um episódio extraordinário que aconteceu com os discípulos de Jesus. Porém, a pessoa que teve o privilégio de viver esse extraordinário foi Pedro. Pedro, ele experimentou o sobrenatural e diz a palavra que ele começou a andar sobre as águas. Veja comigo em Mateus capítulo 14, versículo de número 29. Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 29. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, isso, capítulo 14, versículo 29 diz: e ele disse, Jesus disse, vem. Acharam aí? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha para mim, se você quer ir ao encontro de Jesus, você não pode olhar para as águas do mar da vida, você não pode olhar para as impossibilidades, você tem que olhar só para Jesus. E você tem que agir a fé. Pedro então vai fazer isso. Quando Jesus disse, vem Pedro, Pedro não olhou para a água. Ele simplesmente deu um salto e começou a andar em direção a Jesus. Começou a caminhar sobre as águas. Olha que coisa, para andar sobre as águas você não pode ficar pensando muito. Você tem que agir pela fé. Amém? Quem quer viver aqui o sobrenatural? Pedro vai começar a viver o sobrenatural, só que algo vai acontecer. Veja, versículo 30. Mateus capítulo 14, versículo 30 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele vai andar sobre as águas, mas agora ele vai se deixar influenciar pelo vento contrário. Pedro vai se deixar influenciar pelo quê? Pelo vento contrário, pelo vento das adversidades. Amado, amada, quando nós deixamos o vento das adversidades, eles influenciarem a nossa vida, então nós iremos afundar, nós iremos naufragar. O teu foco não tem que ser o vento contrário. Ainda que ventos contrários estejam soprando sobre a tua vida, continue olhando para Jesus, continue avançando. Não olhe para os ventos contrários, olhe somente para Jesus. E se você fizer isso, você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Pode aplaudir ao Senhor. Diga glória a Deus. Um outro vento que tem conduzido muitas pessoas é o vento de heresias. É o vento de quê? Heresias. Tem muita gente que tem sido desviada do propósito de Deus, porque estão seguindo palavras contrárias que pessoas vieram falar no seu ouvido. Quando uma pessoa começa a caminhar na presença de Deus, e ela começa a caminhar em direção ao propósito de Deus, sempre vai ter alguém que vai ficar soprando no ouvido da pessoa palavras contrárias. É ou não é? Lembra de Bartimeu? Bartimeu, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, o coração dele se encheu de fé, e ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra diz que muitas pessoas mandavam ele calar a boca.
Sempre que você começa a caminhar em direção ao propósito de Deus, os ventos de heresias vão surgir. Pessoas usadas pelo diabo vão começar a falar heresias. O que são heresias? São palavras, ensinamentos que são contrários à palavra de quem? De Deus. Heresias são ensinamentos que são contrários à palavra. Veja o que está escrito na carta aos Efésios, carta aos Efésios, é no Novo Testamento, carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 14. Efésios fica depois da carta aos Gálatas e antes da carta aos Filipenses. Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim, olha aí o que a palavra está dizendo: para que não sejamos mais o quê? Como é que está escrito aí na tua Bíblia? Efésios capítulo 4, versículo 14, para que não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha aqui, ó. Olha para mim, o que é doutrina? Doutrina é ensino, mas nem todo ensino é de Deus. Tem ensinos que são ventos de doutrinas erradas, ou seja, são ventos de heresia. O que é heresia? É uma doutrina que é contrária à palavra. Você está entendendo isso, sim ou não? Sempre vai ter aquela pessoa que vai dizer assim: ah, você está indo naquela igreja? E aí a pessoa vai começar a pregar doutrinas que são contrárias para querer tirar o teu foco. Isso aconteceu com a igreja dos Gálatas. Paulo começou a ensinar algo para eles, Paulo começou a ensinar a eles o evangelho do Senhor Jesus, e eles começaram bem, mas alguém veio e começou a ensinar outro evangelho, e eles perderam o foco. Aí Paulo vai dar uma repreensão dura neles. Volta aí algumas páginas. Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Paulo vai dar uma repreensão dura porque aquele povo, aquela igreja, estava se deixando levar pelo vento de doutrinas erradas, de heresias. Eles estavam sendo como menino. Você sabe que o menino é fácil de enganar, não é verdade? O menino na fé, ele é uma pessoa uma hora ele está aqui, outra hora ele está acolá, ele está pulando sempre de galho em galho, porque sempre que alguém começa a falar no seu ouvido alguma heresia, ele se deixa levar por aquele vento. É ou não é? Sim ou não? Olha o que Paulo vai dizer, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha aqui, sempre tem aquelas pessoas que vão de casa em casa para levar fofoquinha, para pregar um outro evangelho e tirar pessoas do foco. Você precisa ter discernimento entre o vento do Espírito Santo e o vento das heresias.
Cuidado, porque há muitos hoje que estão sendo desviados do propósito de Deus para a sua vida, porque estão sendo levados pelo vento das heresias. Não se deixe levar pelo vento das heresias. Se deixe ser levado pelo vento do Espírito. Sabe por quê? Porque o vento do Espírito, em primeiro lugar, ele é o vento do cuidado de Deus. Olha para mim. O Espírito Santo, ele, quando sopra, ele sopra trazendo o vento do cuidado de Deus. Onde é que nós podemos ver esse vento do cuidado de Deus? Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 1. Vai comigo lá. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Gênesis capítulo 8, Noé, depois de muitos dias dentro da arca, ele talvez chegou a pensar, será que Deus esqueceu de mim? Será que eu vou passar minha vida inteira dentro dessa arca? Só que Deus vai soprar o vento. Veja aí, Gênesis 8, versículo 1 diz, e lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Ei, ei, ei! Eu quero que você hoje tome posse dessa palavra. Deus está soprando o vento do cuidado, e todas as águas violentas e águas agitadas irão se aquietar. Pastor, as águas do mar da vida estão fazendo o meu barco balançar de um lado para o outro, parece até que o meu barco vai naufragar. Deus está soprando o vento do cuidado, e essas águas vão se aquietar, e a bonança vai ser estabelecida sobre a tua casa, sobre a tua vida. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Deus vai fazer o vento soprar e as águas vão baixar. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga: Deus vai soprar o vento do cuidado e as águas vão baixar, vão se aquietar. Amém? A segunda maneira que o vento de Deus se manifesta é trazendo o poder para realizar milagres. O vento do poder de Deus. Ei! Uma outra maneira do vento do Espírito se manifestar é como o vento do poder de Deus. Lembra quando o povo de Israel estava saindo do Egito? Lembra disso? A palavra diz que eles vão chegar a um determinado lugar e Deus vai falar para Moisés: Moisés, fala para o povo voltar. Eles já tinham caminhado boa parte da trajetória, e Deus agora vai dar uma ordem que parece meio que absurda. Deus disse: manda eles voltarem, e manda eles acamparem em Pi-Hairote. Você sabe o que significa Pi-Hairote? Significa beco sem saída. Muitas vezes Deus nos leva para um beco sem saída. Mas quando Ele nos leva para o beco sem saída, não é porque Ele quer te envergonhar, não é porque Ele quer ver você sendo torturado, não é porque Deus seja masoquista, que gosta de ver o sofrimento, não. Quando Deus nos leva para o beco sem saída, é porque Ele quer manifestar a glória dEle em nossas vidas. Deus disse para Moisés: Moisés, manda o povo acampar em Pi-Hairote, porque eu vou endurecer o coração de Faraó, e Faraó vai cercar vocês. Mas não se preocupe, Moisés,
porque eu serei glorificado em Faraó. Eu serei glorificado nessa situação. E diz a palavra que o povo de Israel vai para Pi-Hairote, e os egípcios vão cercar o povo de Israel, e o povo vai começar a orar, mas quando eles percebem que quanto mais eles oram, mais o cerco se fecha, aí ao invés deles orarem, ao invés deles continuarem confiando, o que é que eles vão fazer? Vão murmurar. Eles vão dizer, está vendo? Esse Moisés nos tirou lá do Egito para a gente morrer de fome aqui no deserto, para a gente morrer aqui encurralado. Aí Moisés vai orar a Deus e Deus vai dizer, Moisés, por que clamas a mim? Manda esse povo marchar, manda esse povo marchar, Moisés. E então Moisés vai obedecer, e Deus vai dizer, agora toca nas águas com o cajado. E diz a palavra de Deus que quando Moisés tocou nas águas, soprou um vento. Soprou o quê? Soprou o quê? Soprou o quê? O vento. Sabe qual foi o vento que soprou? O vento do poder de Deus. Quando o vento do poder de Deus ele sopra, ele abre portas aonde não tem parede, ele abre caminho aonde não tem caminho. Deus vai abrir portas aonde não tem portas. Quando você pensa, e agora? O que eu vou fazer? Continua marchando. Fala para a pessoa que está ao seu lado, continua marchando. Mas na minha frente está um mar de problemas. Continua marchando. E toca nas águas. Pastor, o que quer dizer isso? Moisés tinha na sua mão um cajado. O cajado representa a autoridade. Deus já te deu poder e autoridade para você reverter essa situação. Mas você tem que usar a fé. Amém? Tocar nas águas representa tomar uma atitude de fé. Não adianta você ficar, ó vida, ó céus, ó azar, ninguém me ama, eu nasci para sofrer. Não. Toca nas águas, ou seja, age a tua fé. Coloca a tua fé em ação, e o vento do poder de Deus vai se manifestar, ele vai soprar, ele vai abrir portas, ele vai abrir caminhos, amém? A terceira forma do vento de Deus se manifestar, sabe qual é? É através da provisão. O vento do Espírito se manifesta como o vento de provisão. Diga, o vento da provisão. Vai comigo lá em Números, livro de Números, capítulo 11, versículo 31. Oh glória! O vento da provisão está soprando hoje na tua casa. O vento da provisão está soprando na tua empresa, está soprando na tua vida. Números capítulo 11, versículo 31. É no Antigo Testamento. Você vai abrir Gênesis, vai passar Êxodo, Levítico e vai chegar em Números. Capítulo 11, versículo 31. O povo de Israel estava no deserto, não tinha ali supermercado, não tinha, como diz aqui no Ceará, bodega, não tinha ali quitanda, não tinha onde comprar comida, e o povo estava com fome. Diz a palavra que o povo vai começar a murmurar. Ô povo murmurento, hein? Sim ou não? Números 11, versículo 31. Aí Moisés vai clamar, só que ele achava impossível. Ele achava impossível ter comida ali naquele deserto para alimentar o povo. Veja só o que diz aqui, ó, em Números capítulo 11, vamos ler o versículo 19. Moisés vai achar impossível Deus alimentar aquele povo no deserto. Olha aí,
Deus disse: não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro. Olha aqui, Moisés está questionando Deus. Você está percebendo aí, sim ou não? Deus está dizendo: ei Moisés, vocês vão comer não é um dia, nem 2 dias, nem uma semana, nem 2 semanas, mas um mês inteiro eu vou mandar carne que vai sair pelos narizes de vocês. Vocês vão comer tanta carne que vai sair pelos narizes. Está entendendo? Sim ou não? Está entendendo o que Deus está falando? Hein, minha gente? Deus está dizendo: vocês vão comer tanta carne que vocês vão enjoar. Mas Moisés vai questionar, ele vai dizer: mas Senhor, nós temos aqui 600.000 homens, como que vai acontecer isso? Esse é o erro do ser humano. O ser humano muitas vezes ele questiona como que Deus vai fazer. Talvez você está vivendo um momento de crise na tua vida financeira. Você talvez está desempregado, você está desempregada, e você fica naquela ansiedade, naquela preocupação. Às vezes até fica desanimado por causa que você já bateu em tantas portas e não conseguiu emprego. O dinheiro está acabando e você fica ansioso, mas Deus está dizendo para você: ei, não fica preocupado não. Eu vou soprar o vento da provisão na tua vida. Eu vou soprar o vento da provisão sobre a tua vida. Mas Moisés vai ficar questionando, e muitas vezes as pessoas ficam questionando: e agora, Senhor? Como que eu vou sustentar a minha família? Como que eu vou pagar as minhas dívidas? Como que eu vou suprir as necessidades da minha casa? E muitas vezes nós agimos como Moisés, olhamos para a realidade, olha para mim, olhamos para a realidade e achamos impossível aquilo que Deus está prometendo. Achamos impossível, questionamos. Moisés vai dizer aqui no versículo 22, olha aí na tua Bíblia, ele vai dizer: degolar-se-iam para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Moisés vai ficar questionando a Deus. Olha para mim. Ei, não se preocupe em como que Deus vai fazer para suprir a tua necessidade. Para de ficar ansioso, para de ficar ansiosa, para de ficar, olha para mim, para de ficar ansioso. Às vezes a pessoa nem dorme direito à noite, e às vezes ela acorda pela manhã já naquela inquietação: e agora, como é que vai ser? Para com isso! Confia no Senhor. Moisés vai ficar duvidando. Aí Deus vai dizer no versículo 23: porém o Senhor disse a Moisés: seria pois encurtada a mão do Senhor? Em outras palavras, Deus está dizendo: ei Moisés, será que a minha mão encolheu? Será que eu desaprendi a fazer milagres e maravilhas? Deus está perguntando para você: ei meu filho, você que fica todo o tempo me questionando, como é que o senhor vai fazer para mudar essa situação? Deus está dizendo: ei meu filho, será que a minha mão encolheu? Será que o meu poder diminuiu? Será que é muito difícil para mim prover o dinheiro do teu aluguel, prover o dinheiro para tu tirar o teu nome do SPC,
proveu dinheiro para você suprir a tua família. Será que isso é difícil, hein? Deus está dizendo, ó, agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Agora vai para o versículo 31. Versículo 31, olha o que vai acontecer. Oh, glória! Números capítulo de número 11, versículo 31 diz: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e há quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Olha aí, olha aqui, ó. Deus vai soprar o vento. Qual foi o vento que Deus soprou? O vento da provisão. O vento de quê, gente? Alô? Qual foi o vento que Deus soprou? O vento da provisão. Era tanta carne que, ó, o povo estava enjoando de comer carne. Pastor, lá em casa só tem pachá. Todo dia pachá. Sabe o que é o pachá? Você pega a frigideira, coloca no fogo, coloca a manteiga, quando ela estiver bem quente, pega o ovo, a colher e pachá. Isso é o pachá. Pastor, lá em casa é pachá de dia, de noite. Eu estou cansado de comer pachá. Se prepara, o vento da provisão está soprando sobre a tua vida. Deus está soprando o vento da provisão e você vai viver a abundância, a fartura. Deus está soprando o vento sobre a tua vida. Você toma posse? Sim ou não? Sabe qual é a 4ª manifestação do vento de Deus? É o vento das coisas novas. Em Atos capítulo 2, versículo 1, não precisa você abrir não, eu vou citar aqui para você. A palavra de Deus diz que todos os discípulos de Jesus, 120, estavam reunidos no cenáculo, e eles estavam ali orando, clamando, buscando a Deus. E diz a palavra que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e soprou sobre eles. E todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar novas línguas. Línguas repartidas como que de fogo. Meu amado, a 4ª manifestação do vento de Deus é o vento do novo. Deus tem coisas novas para você. Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Mas você precisa deixar o vento de Deus te guiar. Não tenha medo. Às vezes o novo, muitas vezes assusta. Às vezes o novo, muitas vezes nos faz ficar receosos. Mas Deus está dizendo, não temas, não se preocupe. Tão somente creia e deixa o meu vento soprar sobre ti, porque coisas novas eu quero fazer na tua vida. Você toma posse dessa palavra? Então fica de pé agora. Oh glória! Oh glória a Deus! Creia que o vento de Deus está soprando sobre ti. Você quer viver a manifestação do vento de Deus sobre a tua vida? Então agora, fecha os teus olhos. Não se deixa levar
pelo vento da adversidade. Não se deixe levar pelo vento das palavras negativas. Não se deixe levar pelo vento de heresias. Não deixe o diabo tirar o teu foco. Não deixe pessoas com palavras contrárias te fazerem perder o alvo. O teu alvo, ele tem que ser mantido, meu amado. Oh, quando o vento de Deus soprar sobre a tua vida, tudo vai voltar para o lugar. Tudo que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar, meu querido. Oh, meu amado, Deus está soprando e vai trazer aquela pessoa que está longe. Deus vai soprar sobre aquela pessoa. E ainda que o coração dela pareça ser um coração de pedra, não existe coração de pedra que resista ao sopro do Espírito Santo. O vento de Deus soprou sobre Saulo, e Saulo, ele se converteu e se transformou Paulo. Oh, assim vai acontecer na tua casa. Creia somente.